Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camille, esse é o Camilioteca, e hoje eu estou aqui para indicar alguns livros curtinhos de diversos gêneros para quem aí está interessado em uma leitura mais rápida. Então, a ideia hoje é que eu separei, deixa eu ver aqui quantos, 9 títulos que tem até 250 páginas, que são livros que eu considero curtinhos, rápidos de ler, alguns mais fáceis que outros, mas todos muito intensos e que vão te deixar querendo ler até o final. Então, para quem aí tá procurando esses títulos mais curtos, nada de calhamaços por aqui hoje, ok? Tudo muito rapidinho, muito fácil de ler e alguns títulos um pouco diferentes aí do que eu tô acostumada a trazer aqui pro canal. Vamos começar. O primeiro título não poderia ser outro que não A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Esse livro, ele tem 238 páginas, mas eu diria que de texto mesmo, de livro, a gente tem 227 páginas, então ele é bem curtinho. Eu vou estar trazendo esse título porque é o meu favorito da Carla Madeira, mas todos os outros títulos dela são curtinhos também. Tudo é Rio, entra também nesse cálculo de até 250, porque ele tem 210. Véspera já passa um pouquinho, porque ele tem cerca de 280 páginas. Mas são livros bem espaçados, e, além disso, são livros que têm várias páginas em branco. Principalmente Tudo é Rio, tem bastante partes em branco, assim. A Natureza da Mordida, ele tem alguns blocões de texto, tá? Por exemplo, assim. E isso pode assustar um pouco no começo, mas ele é um texto muito fácil de ser lido. Em A Natureza da Mordida, aqui a gente vai estar acompanhando duas personagens, que é a Bia, que é uma psicanalista aposentada, e a Olivia, que é uma jovem jornalista. Elas acabam se encontrando ali numa banca de jornal, mais ou menos, e essa relação começa a surgir. Então, o que carrega essa narrativa são essas conversas entre as duas, essas trocas, e a gente vê esse relacionamento nascer. E aí a gente também vai voltar na história dessas duas personagens para conhecer um pouco mais da história de cada uma. É um livro que para mim foi muito emocionante. A gente vê esse relacionamento surgindo e a gente entender um pouco mais sobre essas duas mulheres é muito curioso, porque a gente vê como algumas coisas que aconteceram, na verdade, há muitos anos, ressoam muito fortemente nos dias atuais, em que a gente vê essas duas pessoas conversando e se conhecendo. E assim como todos os outros livros da Carla Madeira, ele tem uma escrita muito envolvente, ele é muito fácil de devorar e ler rapidamente. Eu tendo a gostar muito dos livros, por mais que os assuntos sejam delicados e por mais que eu ache que eles não sejam extremamente aprofundados, mas eu sinto que a Carla Madeira ela abre espaço para o debate. Então, ela propõe o assunto, mas não necessariamente ela vai fuçar em cada um dos detalhes sobre aquele assunto e sobre aquela problemática, mas ela vai te colocar a pensar. Então, para mim, foi esse livro. Eu terminei A Natureza da Mordida, assim, extremamente encantada com essas duas personagens e com a vida delas e querendo continuar mais tempo com essas duas. E aí aqui eu sempre fico na dúvida qual eu gosto mais. Tudo é Rio, eu sinto que é uma leitura mais... Qual que é a palavra? Ela talvez seja mais intensa, mais envolvente, ela é mais direto ao ponto, talvez. Véspera já tem uma construção um pouco mais lenta, na minha opinião. Eu acho que... E esse aqui, sinceramente, pode ter textões, mas toda a separação de capítulo é assim. E o que faz com que a gente tenha uma quantidade bem menor de páginas, tá? Esse livro aqui é muito fácil de ler em um dia, até porque a história é muito emocionante, são muitas coisas acontecendo e não tem como não querer saber para onde esse livro vai ir. Então aqui a gente vai ter uma coisa um pouco mais polêmica, que são esses três personagens, que é o Venâncio, a Dalva e... eu sempre esqueço o nome. A Lucy. E Lucy, que é uma prostituta, Dalva e Venâncio, que são um casal que passaram por uma situação extremamente séria, e então eles não se separaram, eles continuam juntos, mas é um relacionamento aí meio esquisito, porque teve toda uma situação aí de violência. A gente vê esses personagens lidando com isso e com algumas outras coisinhas, tá? Esse livro, eu sinto ele sendo mais polêmico, as pessoas costumam ser mais 8 ou 80 sobre ele, mas eu gosto bastante, eu gosto do jeito que a Carla Madeira coloca as coisas, eu gosto da escrita dela, então não posso deixar de vir recomendar. Véspera aqui a gente vai falar de dois irmãos, que se chamam Abel e Caim, e aí a gente vai ver os desdobramentos de esses dois meninos terem esse nome, e se isso afeta ou não a vida deles.
Então, eu sou uma grande fã de Carla Madeira. Não vejo a hora de ter outro livrinho dela para ler, porque eles são curtos, mas eles são impactantes. E a leitura deles pode ser rápida, mas eu sinto que eles acompanham por um tempo aí na mente. Então, continuando com livros nacionais e que já são talvez conhecidos, que eu espero que sejam conhecidos, temos O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Gente, por favor, se vocês não leram esse livro, leiam. Eu não tenho outra coisa para falar. Esse livro ele tem 190 páginas. Eu acho ele um pouco mais denso que os livros da Carla Madeira, mas ainda assim são livros de fácil leitura e, do meu ponto de vista, um entendimento fácil também. É aquela coisa, dá para ler o básico e ficar no básico, dá para aprofundar e entrar nas questões que o livro propõe. Aqui a gente vai acompanhar o Pedro, que tá passando por uma situação em que ele perdeu o pai dele numa abordagem policial feita de um jeito extremamente errado. E esse livro se passa aqui em Porto Alegre, então é muito interessante para quem é gaúcho ler e quem conhece a cidade ver os lugares que são narradas algumas coisas. Mas a gente vê essa narrativa, se eu não me engano, em segunda pessoa, o que acaba sendo um texto um pouco diferente. E a gente vai ver o Pedro indo, se eu não me engano, ele tá indo limpar o apartamento do pai, uma coisa assim. Então ele vai entrar em contato com muitas coisas da história, o que vai fazer ele voltar e relembrar vários momentos da vida dele e também do pai que acabou falecendo. Então é um livro que vai falar sobre racismo, obviamente, muito fortemente, mas também vai falar sobre o sistema educacional brasileiro, vai falar também sobre essa relação entre pais e filhos, sobre consciência de raça também, eu acho que, querendo ou não, é um assunto que acompanha muito fortemente o racismo, não é mesmo? E algumas outras coisas. O Jefferson Tenório escreve isso de um jeito, assim, que eu não sei explicar o quão magnífico é. Esse livro sei lá, é muito profundo, por mais que ele seja curto, ele cumpre cada coisa que ele promete, que é te levar a entender o quão injusto algumas coisas são e o quão doloroso pode ser passar por isso e também esse distanciamento ao mesmo tempo que não é tão distante assim entre pais e filhos. É um livro também que vai falar muito sobre o luto, querendo ou não, porque a gente tá vendo esse personagem lidando com perder essa figura tão importante na vida dele de um jeito tão violento e é como isso vai se encaixar na sua vida, porque querendo ou não, a vida dele continua. E eu acho que o Jefferson, ele consegue encaixar todos esses aspectos muito bem. E tem uma cena específica, um trecho, que pra mim marca muito bem o que é esse livro e também o que é um outro livro que eu vou falar mais pra frente. Mas esse sentimento, que pra mim é o que carrega o livro inteiro. Eu sei que os negros são os que mais morrem por armas de fogo. Vemos isso a todo momento na TV, mas a gente nunca acha que isso vai acontecer com a gente. Você assiste aquelas reportagens com os parentes das vítimas, pessoas negras em bairros periféricos, chorando, reclamando da violência, do descaso das autoridades. E a gente fica triste e solta um "que merda quando isso vai acabar" e volta a comer seu prato de arroz com feijão. Então, de uma hora para outra, assim, sem mais nem menos, é a sua vez de chorar um morto. É a sua vez de conhecer a dor da perda. E eu acho que para muitas coisas a gente tem esse sentimento de que a gente vê tantas coisas acontecendo e a gente sempre pensa, putz, que merda, né? Mas nunca vai acontecer com a gente. Seja porque a gente, trazendo o meu lugar de eu não sou uma pessoa negra, logo não sofrerei racismo, mas para outras tantas violências que acontecem, a gente sempre parte do pressuposto que nunca vai acontecer com a gente, logo a gente não precisa se envolver tanto. Mas pode acontecer com a gente, e mesmo que não aconteça com a gente, ainda assim está acontecendo com outras pessoas, e é injusto a gente não tentar mudar as coisas só porque não acontece conosco. Mas é isso, O Avesso da Pele, esse livro é, sei lá, gente, é uma obra-prima. Leiam, apenas leiam, ok? É isso. Aí, vou trazer outro livro nacional, que também tem aí um tema um pouco mais sério, mais pesado, mas é extremamente curto, e esse pra mim é um livro que, se tu não tem um gatilho relacionado a isso, tu vai sentar e ler em um dia, assim, ó, facilmente. Que é Vista Chinesa, da Tatiana Salem Levy. Esse livro, ele tem 110 páginas. Ele é extremamente curtinho. E ele também é nesse formato de blocões de texto, mas ao mesmo tempo ele tem algumas páginas, assim, ó, que são bem rapidinhas de ler. Ele tem uma linguagem muito simples, muito direta. E aqui a gente vai acompanhar uma personagem, que é a Júlia. Ela tem... Será que aqui diz quantos anos ela tem? Mas ela é uma mulher adulta. E que tem a sua profissão, que tem sua vida.
E um dia ela resolve correr nesse lugar do Rio de Janeiro, que se chama Vista Chinesa, e lá ela acaba sofrendo um abuso sexual. E o que a gente lê aqui nada mais é que ela escrevendo sobre tudo isso, numa ideia de que isso seria uma carta para os filhos dela. E aí a gente aqui vai abordar tantas coisas. Gente, esse livro, ele é, sei lá, ele é visceral, ele é muito direto, ele é muito claro, ele não dá voltas para explicar as coisas que aconteceram e as coisas que esse acontecimento causou na vida dessa mulher. Então ele é muito genuíno, assim, ele é muito... Ai, sério, pra mim foi uma das minhas grandes leituras do ano passado. A autora, ela se baseou na história de uma amiga dela que passou por uma situação semelhante. E ela escreveu isso que pra mim é, assim, talvez um dos livros mais conscientes e verdadeiros sobre algumas coisas que acontecem com as vítimas de abuso. A gente vai acompanhar muitos anos da vida dessa mulher, dela contando as coisas que aconteceram, sobre denunciar, sobre como a justiça acontece ou não, como a polícia ajuda ou não, como a vítima pode ser descredibilizada várias vezes, como rola essa revitimização de fazer essa pessoa contar de novo e de novo e de novo o que aconteceu. A gente vai ver também como esse acontecimento faz essa pessoa se sentir muito solitária, por mais que tenham pessoas que ajudam ela e estão ali no lado dela, ainda assim isso torna-se uma coisa muito grande na vida dela e as outras pessoas não têm dimensão disso. Então, assim, se vocês têm estômago, porque eu acho que é um livro que precisa de um pouco de preparo psicológico, mas é um livro muito verdadeiro, assim, eu acho que se vocês já viram relatos de vítimas falando sobre isso, vocês vão ver muitas coisas semelhantes aqui, e eu acho que esse livro, ele consegue aprofundar mais ainda em coisas que talvez sejam mais difíceis para serem ditas em alguns momentos, porque são coisas bem pessoais aqui da personagem, de como ela sente que ninguém consegue compreender o tamanho disso. Então, assim, eu tenho vários momentos desse livro que me dá um nervoso só de falar, mas ele é muito bom, eu queria muito que ele fosse mais reconhecido. E como o Avesso da Pele traz, são coisas que às vezes a gente vê outras pessoas passando e a gente acha que não vai acontecer com a gente, até que um dia pode ser que aconteça. E esse livro, ele também vai falar disso, e vai falar sobre o quão despreparadas as pessoas estão para lidar com isso, e tanto quem sofre, mas também quem tá querendo apoiar uma pessoa que passou por uma situação dessas. Gente, esse livro é magnífico, tá? Eu não sei explicar. Ele te dá uma aflição, mas tu não consegue parar porque tu quer saber o que tá acontecendo com essa mulher. E também a gente vê essa relação dela, de como isso acompanha outras decisões durante a vida, sabe? Porque ela passou por uma situação muito traumática. E aí, o que tu faz depois? Tipo, como é que tu segue a tua vida? Como é que tu volta a fazer as mesmas coisas que tu fazia? Como é que tu decide ter filhos sabendo que essas coisas acontecem e que talvez possam acontecer com algum filho teu? É um livro que mexe muito com essa parte emocional, mas que eu nunca tinha visto esse assunto ser abordado com tanta veracidade. Então, recomendo muito Vista Chinesa, são 110 páginas, é rapidinho. Ele tem alguns blocões de texto, mas ele também tem várias páginas em branco, então ele claramente tem menos de 100 páginas, na minha opinião. Não tem como parar de ler depois que tu começa. Então, aqui, uma grande indicação. Esse livro deveria ser bem mais reconhecido e mais falado aí no mundinho literário. Aí, depois de assuntos pesados e coisas, assim, não tão leves, Análise da Vera Ioconelli. Esse livro tem 227 páginas. Gente, eu já falei dele no Instagram, mas eu acho que nunca vai ser suficiente o quanto eu falo desse livro. Esse livro é uma autobiografia misturada com um ensaio sobre psicanálise. Ele vai falar bastante sobre relações familiares, ele vai falar bastante sobre psicoterapia em várias abordagens, mas vai falar também muito da relação da autora com a mãe, da autora com a família ali, e enquanto ela fala isso, ela também traz algumas coisas relacionadas à psicologia. É um livro, assim, que pra mim é 5 estrelas, foi a minha melhor leitura do ano passado. Eu acho que se tu não tem costume de ler biografias ou não ficção no geral, mas tem um interesse, se tu faz terapia, pegue para ler Análise, tá?
Ele tem uma escrita muito fácil de ler, muito fácil de entender. Ele não é nem um pouco cheio de termos complexos para te confundir. Não, ele é bem direto no que ele tá falando. Eu acho que Se Tu Faz Terapia tem alguma chance de alguma coisa que tu lê aqui virar tema de sessão, tá? Just minha opinião. Porque esse livro é um livro que ressoa aí há mais de um ano na minha vida. Acho muito... Eu queria que todo mundo lesse, apenas. Não tenham medo de ser difícil, porque ele não é difícil, ele é bem fácil, gostosinho de ler. Caso tenha, assim, não leio não ficção, mas adoro um drama familiar, leia. Faço terapia, leia. Me interessa um pouco por psicologia, leia. Gosto de romance contemporâneo brasileiro, leia. Tipo assim, gente, esse livro, Varia Conelli aqui, ela foi muito incrível, tá? Não tem outra palavra. Eu não sei mais o que eu posso falar pra convencer as pessoas a lerem esse livro. E eu gostaria que todo mundo lesse, porque ele é tudo. Vai falar sobre luto, a gente vai falar sobre relações paternas, relações de irmãos, relações amorosas, relações de amizade, a gente vai falar sobre perspectiva de futuro, sobre autorresponsabilização, sobre profissão, sobre escolher a profissão a seguir, sobre tomar decisões na vida. Sei lá, sabe? Esse livro, ele abrange tanta coisa, mas tanta coisa, que eu leio apenas. É isso. Aí agora, vamos sair um pouco dos livros nacionais, porque temos outras coisas aqui, tá? Que o primeiro deles talvez fique aí nessa coisa um pouco mais contemporânea, que é Cupim, da Laila Martins. Eu acho que é isso. Esse livro tem 118 páginas e eu diria que ele tem uma coisa de terror psicológico aqui. Se eu não me engano, eles falam que esse livro é um terror psicológico feminista, uma coisa do tipo. Deixa eu ver. Ficção especulativa e do horror. Mas ele é um livro em que a gente vai acompanhar essa casa, uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Desculpa. Mas é que a gente, inclusive, nas primeiras páginas, o meu livro tá tudo marcado porque foi um livro viajante. Mas a gente tem aqui meio que uma planta dessa casa. A gente tem duas personagens principais, que é uma avó e a sua neta, que moram nessa casa. E em volta disso, a gente tem toda uma história sobre as mulheres que moraram nessa casa, a fama que essas mulheres têm nesse vilarejo, e um suspense barra horror que fica pairando no ar pra gente entender porque tantas coisas estão acontecendo ali. É um livro que tem muito essa vibe. Eu não sei se em algum momento da vida de vocês já conheceram alguma senhora que benze. Ele tem essa vibe, e essa avó tem essa vibe também, porque todo mundo evita essas duas mulheres, mas quando se vem precisando, eles vão atrás delas. Por quê? Porque tanto elas quanto essa casa onde elas moram tem toda uma aura, sabe? São coisas que são vistas, coisas que acontecem e que não tem explicação. E no decorrer disso, a gente também tem uma investigação acontecendo, porque essa neta, ela estava trabalhando em alguma coisa, a gente não sabe exatamente o que, mas alguma coisa deu errado. E a gente vê essa relação das duas, que elas se odeiam. Assim, não tem outra explicação. Elas se odeiam, elas se xingam. E ao mesmo tempo que a gente tá acompanhando o que está acontecendo agora, a gente também volta para entender em que momento a casa foi construída, como ela foi construída, as coisas que já aconteceram ali dentro. Também sobre essa figura da mãe, da neta, no caso, a filha da avó, que por mais que não esteja presente, ainda assim está nessa narrativa. Então, é um livro também que é muito rápido de ler, ele é muito viciante. Eu li ele, tipo, em, sei lá, 4 horas, nem isso. E ele cria toda uma atmosfera de terror muito louca. Por mais que não tenham coisas acontecendo, assim, explicitamente, ainda assim, tem... Sabe quando tu sente, tipo, gente, tem alguma coisa. Tem alguma coisa. E é impossível de largar. Ele é muito viciante. Eu sinto que ele é muito satisfatório também no seu final. Eu li um outro livro que traz alguns assuntos semelhantes com o que a gente vê aqui, que foi Mandíbula. E Mandíbula foi muito frustrante, ao contrário de Cupim, porque pra mim Cupim ele entregou muita coisa em poucas páginas e ele soube construir essa atmosfera, soube construir essas personagens e toda essa história e árvore genealógica que a gente vê aqui. Então, recomendo para quem gosta de umas leituras um pouco diferentes.
e até pra quem gosta de horror e quer ler alguma coisa um pouco fora aí dos terrores mais tradicionais, recomendo muito Cupim. E eu duvido tu não ficar um pouco obcecada com esse livro e não querer, tipo, saber o que vai acontecer no final e porque a gente está acompanhando tudo isso, ok? Aí, depois de tantos livros esquisitos, assuntos pesados, coisas um pouco pra baixo, nada como um livro de ficção de cura. Eu sou uma pessoa que zero gosta desse gênero, porque eu normalmente acho meio chato. Mas Meus Dias na Livraria Morissac foi um livro que me conquistou muito. Ele tem 175 páginas, ele é bem pequenininho. Até pra comparar com vocês com o Cupim, ó, ele é bem pequenininho mesmo. E ele também tem, assim, muito diálogo. Ele é um livro muito rapidinho de se ler. E é um romance japonês, como eu acho que é a maioria dos livros de ficção de cura. A gente acompanha aqui uma jovenzinha de 25 anos, tá? Que tem um namorado, tá trabalhando, mas ela acaba descobrindo que, na verdade, ela era amante, sem saber. E que esse cara vai casar com outra pessoa da empresa, porque eles também eram colegas de trabalho. Então ela se vê numa situação extremamente desoladora, porque perde várias coisas ao mesmo tempo, ela acaba saindo do emprego também. E aí ela vai para essa livraria que é do tio dela, para passar uns dias e também para ficar porque ela tá com alguns problemas financeiros. E aí a gente vai acompanhar ela se reconectando com a família, se reconectando com esse tio e também redescobrindo a vida nesse lugar tão apaixonante que é essa livraria. Então é um ambiente muito gostosinho, a gente vê essa personagem também se reencontrando, é muito legal, ao mesmo tempo que a gente vê essa relação dela e do tio, e ela também descobrindo mais coisas sobre a vida do tio, porque, querendo ou não, ela estava distante dessa pessoa da família dela, que é extremamente importante. Ele é gostosinho, ele é pra aquele momento em que tu não quer ler nada pesado, tu quer ficar felizinha. Então, sei lá, sabe, dar aquele quentinho no coração? É exatamente isso, que é, na verdade, o que a gente sempre espera de um livro de ficção de cura. Eu sinto que, ao contrário de alguns livros de ficção de cura que parece que vem sempre repetindo e trazendo, tipo, meio que um passo a passo, ou lições de moral, aqui a gente tem um livro que é sobre aproveitar o momento e tentar tirar o melhor da situação, sabe? E de um jeito bem leve e sem querer te ensinar nada não, é só pra ser bonitinho. Então, pra quando tá aí batendo aquela vibe triste, quando quer só uma coisinha leve pra voltar a ler, rapidinha, Meus Dias na Livraria Morissac. Aí outro título que esse aqui eu não consegui ler em um outro dia, tá? Eu acho que por mais que ele seja curto, ele é mais denso, mas não deixa de ser incrível, que é Eu Que Nunca Conheci os Homens. Este livro tem 190 páginas e o que falar sobre? Peço desculpas, pois tive que movimentar vocês para o celular não desligar. Mas vamos lá. Eu Que Nunca Conheci os Homens, a gente vai estar acompanhando uma personagem que foi presa numa jaula quando era muito pequena. E nessa jaula tem ela e mais 39 mulheres, mulheres dessas que são mais velhas. Então, a gente tem 39 personagens que lembram do que acontecia e como era o mundo antes dessa realidade delas estarem presas nessas jaulas. E a nossa personagem principal, que para ela aquilo é tudo que ela conhece. A gente não sabe o que exatamente aconteceu com o mundo para elas estarem presas nesse lugar subterrâneo. A gente não sabe como o mundo está, o que está acontecendo fora desse lugar. Elas são mulheres que elas não se conheciam antes de estarem ali. Então, essa parte toda do porquê e o que está acontecendo, ela não necessariamente nos entrega respostas, mas a gente vai acompanhar uma situação em que toca uma sirene muito alta, os guardas que sempre estavam observando elas saem correndo e elas descobrem que a jaula está aberta. Então a gente vai ver essas 40 mulheres saindo de encontro ao mundo sem saber exatamente como ele estará. E aí a gente vai ver elas lidando com essa liberdade e com o que pode ser a nova vida delas. Eu falei sobre esse livro nos 12 livros para 2026, era uma promessa já cumprida. E esse livro, ele não se propõe a explicar sobre esse mundo, mas ele utiliza dessa situação e desse mundo para trazer outros assuntos. Então, a gente vai ver muito sobre essa relação entre mulheres, que eu sempre gosto muito de ler, mas a gente vai ver também sobre legado, sobre a nossa necessidade humana de ter outras pessoas e de viver em sociedade,
sobre como algumas coisas são mantidas mesmo sem necessidade, sobre como algumas coisas que são consideradas normais e cotidianas pra gente vêm de um lugar de luta e de pessoas conquistarem esse espaço antes. Então, a gente vê isso acontecendo, a gente vê elas ficando felizes por coisas muito pequenas pra gente, pro nosso dia a dia, porque são coisas muito normais e tem que ser normais, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que existiu uma luta para isso poder acontecer. E eu acho que é um livro que fala muito sobre essa linha tênue que a gente anda, principalmente mulheres, em ter direitos, mas esses direitos sempre serem contestados, e sobre a capacidade de se reerguer, a capacidade de redescobrir coisas. Uma coisa que bateu assim completamente pra mim é que em uma situação a gente vê essa personagem lidando com ver como poderia ter sido o futuro dessas 40 mulheres. E ela fala do tipo, que por um acaso não foi assim que acabou. E como várias coisas que acontecem com a gente, ou que não acontecem com a gente, são nesse tom de por acaso não foi com a gente. Então, acho que é um livro que ele não fala diretamente sobre os assuntos, ele usa desse mundo diferente, dessa situação muito extrema, para trazer outras coisas e para mostrar como comunidade, sociedade e união entre as pessoas que estão construindo esse lugar é importante. E várias outras coisas. Gente, sério, esse livro, ele é um livro que eu acho que muito da experiência dele depende do quão interessado e o quão motivado tu vai estar em debater sobre as coisas colocadas aqui, sobre essa personagem que, pra ela, aquilo é a vida. Essa parte, pra mim, é muito legal, da gente ver, do tipo, como as coisas que são estabelecidas são perigosas e são coisas que devem ser pensadas. Leiam Eu Que Nunca Conheci os Homens, porque assim, é incrível. É um livro que, por favor, não vão esperando grande resposta sobre essa situação que está acontecendo neste mundo, porque ele não é um livro que se propõe a tratar disso. Ele usa esse espaço para trazer outras coisas, ok? E aí, por último, mas não menos importante, eu vou trazer um livro aqui que eu dei uma roubadinha, tá? Porque ele tem, tipo, 264 páginas. Um pouquinho a mais do que tínhamos estabelecido, não é mesmo? Mas este livro é Mar da Tranquilidade. Livro também que estava nos 12 para 2026. E sim, esse livro é incrível. Ele é uma ficção científica, ele é um livro que a gente vai acompanhar aí alguns momentos diferentes do tempo. O que falar sobre? Gente, esse livro ele vai trazer uma ideia de futuro muito louco e que ao mesmo tempo faz todo sentido. A gente vai acompanhar aqui algumas pandemias também. Nada muito focado e levado ao pé da letra, porque o nosso maior foco aqui são essas viagens no tempo e como essas épocas e por que essas épocas se conectam. Então a gente tem aqui colônias lunares, a gente tem um momento muito antigo aí na história, numa época em que as viagens aconteciam única e exclusivamente de barco. A gente vai ter aqui um POV de 2020 também. Então ele é um livro que ele vai misturar várias épocas, vários problemas dessas épocas, mas ele também vai mostrar como algumas escolhas ressoaram durante o tempo. A gente vai ter aqui alguns personagens muito específicos, tá? Eu não consigo falar mais dessa história, porque muito dessa história é sobre não saber exatamente o que a gente vai estar acompanhando. Então, se eu puder dar uma indicação, leiam esse livro sem necessariamente ler a sinopse, tá? Mas saibam que é um livro surpreendente. E ele é muito satisfatório. Por mais que ele tenha 263 páginas, dá pra ler também em 2 dias. Um dia, se ficar motivado, dá pra ler tranquilamente em um dia, tá? Porque ele é um livro que te deixa curioso, te deixa querendo saber por que a gente tá vendo isso, pra onde isso aqui tá indo. E o final dele é muito satisfatório, tá? É muito gostosinho, realmente. Eu amei. Eu terminei esse livro, assim, em choque. Tipo, caraca, isso tava vindo. Tava vindo, era óbvio que tava vindo. Como é que eu não vi isso vindo? Então, também é um livro diferente de todos os outros. Pra mim, ele é um livro mais leve, por mais que ele fale de algumas outras coisas relacionadas ao ambiente terrestre. Mas ele é mais tranquilinho, assim. O foco dele acaba sendo essa narrativa temporal que a gente está vendo acontecer. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Caso tenham lido alguma, já
contem aqui. Se quiserem mais vídeos nesse estilo, posso trazer. E se concordam comigo de que um livro até 250 páginas é considerado um livro curto, porque eu fiquei meio na dúvida. A partir de 300 já é um livro que não dá pra colocar como curto, mas ele também não é longo, entendeu? Tive toda essa dúvida também aqui do lado de cá. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas indicações. Tentei pegar alguns livros diferentes, por mais que alguns tenham ficado aqui semelhantes, mas foram todas leituras que me envolveram muito e que eu gostei muito de ter feito. Então eu espero que, caso vocês aceitem alguma dessas indicações e peguem pra ler, vocês também gostem. E me conta aqui embaixo se tu tem algum queridinho com menos de 250 páginas, ok? Então é isso, obrigada por assistir, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar novos conteúdos aqui no Camilhoteca e beijinhos, até a próxima!